Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Para a história da música pop, a apresentação que a Madonna fez no Rio de Janeiro em maio desse ano foi um marco. Para a história da minha convidada também. Hoje eu vou conversar com a Kenia Sade, que dividiu com Marcos Mion a transmissão do show na Globo e arrasou. Foi super elogiada nas redes sociais pelos jornalistas de entretenimento, merecidamente, vale dizer. Jornalista formada pela Casper Libero, a Kenia Sade sempre foi apaixonada por música e esse amor acabou virando a sua carreira. Ela começou a ficar mais conhecida no público ao integrar o time do programa Masked Singer na própria Globo, que também passou pela TV Cultura e pelo Trace, canal de cultura afro-urbana. Ela foi capa da Glamour, é fluente em inglês, francês e espanhol e vai contar pra gente seus passos até aqui. Apertem os cintos que a estrada da Kenia já começou. Kenia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros, que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, muito feliz. Não, eu tô muito feliz que você tá aqui, tô adorando te acompanhar. Quanto mais eu pesquiso sobre você, de verdade, mais eu fico fã. Assisti seus vídeos da TV Cultura. Nossa, faz tempo, né? Faz tempo. Eu assisti, gente, você assim, desabrochou. É muito bom pra comparação, né? Que ali era muito comecinho de carreira. Era muito bom. Você sabe que eles estão no YouTube, né? Sério? Eu não sabia disso. Meu Deus, eu vou procurar. Eu vou te mostrar depois. Mas eu acho que eu tenho um pouco de vergonha, assim. É incrível estar na tela, mas esse começo a gente fica com vergonha de se assistir. Você tem vergonha de se assistir hoje em dia, por exemplo? Não, hoje em dia não, porque eu acho que é um bom exercício pra gente melhorar algumas coisas, né? Principalmente quando eu comecei a fazer os festivais, eu ficava muito com o microfone perto da boca, por exemplo. Então as pessoas não conseguiam enxergar o que eu tava dizendo, né? E aí eu falei, não, é melhor uma postura com o microfone mais abaixo, postura corporal, a gente vai se reeducando. E eu adoro me assistir, até pra poder olhar e falar, olha, eu fui bem, ou isso aqui dava pra melhorar. Eu acho que existe uma autocrítica ali que nos ajuda. Nossa, eu acho que, assim, eu tenho um pouco de vergonha de me assistir num podcast, sabe? Mas eu escuto muito, porque eu vou resumindo as entrevistas pra escrever artigo de LinkedIn, tudo. Mas eu ainda tenho essa trava que eu acho que eu preciso melhorar, uma boa dica. Eu acho que todos nós temos um pouquinho, né? Mas eu falei, vou ser um pouco mais sensível comigo mesma, deixa eu olhar ali com um olhar mais generoso. Gentil, Eu sou gentil comigo mesma. Com um olhar mais gentil, mas pra poder acertar algumas coisas. Às vezes, num dia que você tá falando mais rápido, poder melhorar aquela fala do tipo, olha, num próximo eu posso falar mais devagar, para que as pessoas possam me compreender. Enfim, acho que tem uma série de coisas que quando a gente se assiste, a gente olha e fala, dá pra melhorar um pouquinho. Você é a grande aposta da TV Globo. Olha. Mas é verdade. Gente, eu não tô mentindo, ela tá fazendo a modesta, mas assim, como que começou essa parceria? Existiu um processo seletivo? Você fez aqueles famosos testes? Como que foi? A parceria ela começou porque eu trabalhava antes numa empresa, a Trace Brasil, que era o maior canal de cultura afro-urbana do mundo, né? Que falava muito sobre música, cultura. E eu também fazia parte de um programa, eu era apresentadora do Trace Trends, que foi um programa que entrou na grade do Multishow. Então esse foi o meu primeiro contato com a Globo. A gente entrou com esse programa na grade do Multishow. E eles foram se familiarizando, gostavam muito do elenco do Trace Trends e eu fui uma dessas pessoas que eles chamaram para fazer um teste no comecinho do ano de 2022. A gente tinha um programa há mais de um ano na grade do Multishow e muito nesse momento onde eles buscavam mais diversidade, trazer representatividade para frente das telas. Então a gente foi chamado para fazer um teste na Globo e foi muito interessante porque eu nem sabia que eles faziam esses testes, né? A Globo não tem muitos processos seletivos. Ou você entra como trainee, ou você entra em vaga de estagiário, mas raríssimas vezes que você tem mesmo um processo aberto. Então eu fiquei muito lisonjeada, eu fiquei surpresa porque eu recebi uma ligação de uma produtora do Multishow falando: Kenia, a gente queria fazer um teste com você e com outros apresentadores do Trace Trends. Você topa?
E eu no telefone falando, é claro que eu topo. Claro, óbvio. Mas aí no segundo seguinte você desliga e você fala, meu Deus, o que eu fiz, né? Porque dá muito medo, assim. Eu imagino. Mas ao mesmo tempo eu falei, essa pode ser a chance da minha vida. Porque eu sempre... Você sentiu isso? Eu senti isso. Eu senti. Foi uma coisa mais forte em mim. Eu falei, cara, essa pode ser a chance da minha vida. Só que eles também não dão muitas dicas. Eles não podem falar, na verdade, a finalidade daquele teste. Então eles disseram, olha, tem a ver com o seu universo musical. Pensa num artista que você ama e traz essa pauta aqui pra gente que a gente vai desenvolver ao longo desse teste. Quem que você escolheu? Escolhi o Emicida. Nossa. Genial, né? Genial. E ótima ele tava escolha. com essa turnê de Amarelo, que é uma turnê que tem muito significado, não só pra mim, mas pra muitas pessoas, porque também é uma turnê que fala de questões sociopolíticas. Então eu falei, não é só sobre música, vamos aqui falar, mostrar tudo que eu posso trazer pra frente da tela. Ela me ligou numa sexta-feira, o teste era na outra sexta-feira, ou seja, eu tive uma semana pra me preparar. Isso é muito pouco tempo. É pouco, mas é muito no sentido de que era um teste que você vai fazer ali num intervalo de 40 minutos. É muito tempo, mas ao mesmo tempo a expectativa ela é muito grande. Acho que envolve o nervosismo, mas eu me preparei como eu pude para aquela chance que eu sabia que poderia ser a chance da minha vida. E aí na quinta-feira eu nem dormi de tão nervosa que eu fiquei, assim. Mas sabendo que eu precisava dar o melhor de mim, então acordei. Eu sou uma mulher muito espiritualizada, então mentalizei ali o melhor para que eu pudesse ter calma para mostrar o meu trabalho, porque quando você tá na frente de uma câmera, tudo pode acontecer, né? E aí fui, era de manhã o teste, saí da minha casa cedinho, fui pros estúdios Globo aqui em São Paulo. Cheguei lá, a gente fez o teste no estúdio do Altas Horas. Então já tem um peso também que você fala, claro, caramba, tô no estúdio do Altas Horas. Eu que admiro tanto o Serginho, por mais que ele não estivesse lá, era o estúdio, a casa dele. E foi muito especial. E aí eles começaram com uma câmera única, bem como a gente faz nos festivais mesmo. E a diretora já falou no meu ponto, a gente colocou um ponto e fez toda uma encenação do que seria uma apresentadora de festival. Então ela falou, sabe esse artista que você estudou? Então primeiro você vai respirar, você vai se imaginar num festival. A gente quer que você traga todos os elementos que um festival tem. Então pode falar do ânimo do público, como é que tá a expectativa e depois você entra na pauta do artista. É claro que eles já estavam me testando para ver a calma, raciocínio, como é que você organiza suas ideias, porque tudo isso é muito importante pro ao vivo e para você falar e informar as pessoas que vão estar do outro lado da tela. E tudo isso eu fiz. Por incrível que pareça, eu tava plena. Eu não sei te dizer. Tava calma. Nossa, Deus te acompanhando. Deus me acompanhando. Porque, assim, teste já tem uma pressão porque você sabe que está sendo testado, né? Claro. É horrível. Eu falo que teste é uma coisa horrorosa. Acho que o ao vivo é muito melhor que o teste. Você acha? Eu acho, porque o teste você sabe que você está sendo testado e não sabe muito bem pra quê, mas você tem que dar o seu melhor porque você tá no maior canal de televisão da América Latina e do mundo. E aí eu falei, tá, vamos nessa. Seguindo tudo que a diretora me falava, e a gente foi fazendo. Falei do artista, depois chegou um produtor pra imitar como se fosse o Emicida, entrevistei o Emicida ali por 3 minutos. Depois eles testaram o meu inglês também. Agora finge que você tá no Rock in Rio e tem que entrevistar a Miley Cyrus. Preparei uma pauta ali, eles te dão um tempo, preparei umas 3 perguntas. Veio um produtor que também sabia falar inglês, a gente ficou trocando ali por uns 3 minutinhos. E no final, a gente faz a final, como se eu estivesse duplando com alguém, algo que eu sempre faço nos festivais, né? Inclusive já duplei com o Mion. Duplando com alguém, trocando uma ideia. Então, fala como é que foi, faz um balanço e tal. Eu saí de lá assim... Meu Deus, não sei como foi, porque eles não falam nada, eles só agradecem, tipo, muito obrigada, não tem um feedback na hora. Não tem? Não tem. Porque é isso, acho que não te dá essa esperança, né? Mas eu sabia que no fundo eu tinha ido bem, porque eu falei, cara, eu dei o meu melhor, eu não gaguejei, eu falei com clareza. Você achou que era sua? Eu não achei que era minha, mas por uma conta de autossabotagem que a gente tem. Tá. Que eu fiquei muito num lugar assim, não vou criar expectativa. Mas no fundo, eu sabia que eu tinha ido bem. Eu falei, cara, eu acho que eu fui bem. Aí cheguei em casa com a minha esposa, contei tudo que tinha sido e tal. Isso foi na sexta. Na segunda eu recebi a ligação de que eu fui aceita pra fazer o Lollapalooza. Nossa, fiquei arrepiada. Fiquei muito feliz, muito feliz. E eu sabia que aquilo poderia ser o início de muita coisa pra mim, sabe? Não, e foi, porque assim, você saiu dos festivais e foi pro Masked Singer, que é domingo, para todas as famílias brasileiras. Sim. E na TV aberta, né? Na TV aberta. Você já é parada na rua?
É louco isso, né? Eu não sou parada na rua. Mas, por exemplo, quando eu fazia o Masked Singer, tem um público mais velho, é mais família. Então você tem toda a família brasileira sentada numa mesa. É isso que a gente imagina num domingo à tarde. Então, pessoas no mercado me paravam. Era um outro perfil de público, porque não era na rua, quando eu tava indo, por exemplo, andando pra ir pro shopping e tal. Tá. Mas eu era parada no supermercado, que a caixa do supermercado me reconhecia. Ela dava um sorriso e falava assim: ai, você que trabalha com a Ivete. E aí eu falava: sou eu. E aí continuava passando as compras. Então é de um lugar muito diferente desse reconhecimento das pessoas, porque vai pro povão, digamos assim. Porque quando eu falo do Multishow, é um público mais nichado, é um público descolado, é uma galera que gosta de música, que entende. Quando você vai pra Globo, você pega o Brasil inteiro. Então você não sabe quem tá ali assistindo. E a maioria dessas pessoas são trabalhadores que tem só aquele domingo pra descansar, que vão ligar a televisão e querem se sentir, assim, leves, um programa divertido. Então eu senti que eu peguei esse público, pessoas muito mais velhas. Eu fui muito reconhecida por Ubers, porteiros, pessoas que trabalham no shopping, muitas vendedoras me reconhecendo. E eu falei: caramba, eu tô atingindo o Brasil real. Aí você vê que você tá... Brasil real. É. E assim, como que é ser famosa? Agora, assim, eu faço essa pergunta pra muita gente, mas é uma sensação que muda muito também a sua noção de o que você pode falar, o que você não pode. Impacta várias camadas da vida, né? Sim, na verdade é um processo, tá? Porque ninguém te prepara pra ser famosa, né? Quando as pessoas falam: você é famosa, eu acho que eu sou conhecida. E eu não falo isso de um lugar... que a palavra me assusta, a fama. Não é isso, é que eu acho que ser famoso é de um outro lugar. Eu acho que eu tô ficando cada vez mais conhecida e reconhecida pelo meu trabalho, mas é um processo que pode assustar um pouco. Eu confesso que eu não esperava esse turbilhão de coisas que vem acontecendo, esse cuidado que você falou. Eu já não posso me expor, né? E digo me expor assim... na rua, por uma questão de insegurança, porque eu sou conhecida. Por exemplo, você não pode bater boca. Eu não posso brigar com alguém, né? Eu não posso estar nas festas também expostas. Então tem coisas da nossa vida que precisam ficar muito mais privadas. Eu tenho encarado esse processo de um lugar de reconhecimento mesmo. Sim. Tenho falado muito isso, eu faço terapia, né? Tenho falado muito isso na minha terapia, porque... de fato, são processos e as coisas acontecem muito rápido na televisão, porque você tá exposto pra milhões de pessoas. Você falou do Masked Singer, o Masked foi a primeira grande janela na TV aberta que me colocou pra esse grande público. Mas, por exemplo, agora na Madonna, foi onde eu fiquei ainda mais conhecida. Você tá brincando? Sim, é muito engraçado falar isso, porque parece que foi o Masked, porque eu tava durante 4 meses, Exato, todos os domingos, nas casas dos brasileiros. Só que foi no dia da Madonna, que a gente considerou como se fosse uma Copa do Mundo, onde todas as pessoas estavam conectadas. É diferente, porque todas as pessoas ligaram a TV, seja de direita, seja de esquerda, mais conservadores ou não, pra ver o que seria aquilo, porque Madonna foi muito falada, ela é uma das maiores cantoras do mundo. Então acho que isso chamou a atenção das pessoas num outro lugar. Então ali eu chamei a atenção. Talvez no Masked as pessoas ligassem a TV e falassem: que legal, que moça linda, como ela fala bem, mas não foram atrás pra saber quem era. Na Madonna, as pessoas me pesquisaram, as pessoas queriam saber quem era, as pessoas ficaram curiosas. Então foi ali que eu chamei a atenção do público. E isso mudou, porque no dia seguinte, quando eu fui à praia, aí sim, eu já fui reconhecida por todas as pessoas, que são às vezes uma olhadinha, às vezes um tchauzinho. Eu peguei o avião e uma pessoa comentou: ai, olha a moça da Madonna aí. Aí outra pessoa já saiu comentando. Então ali eu entendi esse lugar que tem a TV aberta falando pra milhões de pessoas. Eu falei: caramba, o impacto da Madonna foi algo assim que eu nunca tinha vivido nem com o Masked. Aí eu falei: acho que aqui eu tô começando a ficar famosa, digamos assim. E como que foi? Você falou que você estava me contando no off, preparação para receber uma Madonna, para cobrir esse evento. Primeiro que assim, você quase cai da cadeira, né? Quando te falam, você vai fazer Madonna, porque existe todo um processo. Quando a gente é apresentador, os diretores, eles te ligam, por mais que eu seja apresentadora da casa, né? Eu sou contratada da Globo, não tem nenhum problema de falar disso, sou contratada desde 2022, então eu não trabalho todos os dias na grade, porque eu não tenho um programa diário, mas eu sou funcionária da casa. Então, quando eles me ligam e me designam certos trabalhos, eu tenho que executá-los. Quando eu recebi essa ligação do meu diretor pra fazer Madonna, eu primeiro fiquei
num lugar assim, meu Deus, Madonna. Depois eu fiquei muito feliz. Depois eu fiquei, por que eu? Depois eu fiquei... Porque são muitas questões que a gente se pergunta, porque é algo muito grande. E tem tudo a ver com o que eu venho fazendo. Eu acho que é um resultado desse meu crescimento, do meu trabalho, da minha entrega. Então eu fiquei muito feliz, mas eu também fiquei nervosa. Não tem como, né? Não dá pra gente ficar assim também, enganar as pessoas e falar, não fico nervosa. A gente fica nervosa, mas a gente tem que ir com nervosismo mesmo, com medo mesmo. E aí ele me ligou, Kênia, vamos fazer Madonna. Eu falei, é agora, vamos fazer. Eu sou muito animada mesmo. Uhum. Aí desliguei o telefone. Fui pro escritório, falei com a minha esposa. Falei, amor, você não sabe. Vou fazer Madonna. Aí ela ficou toda feliz. Uhum. Mas e agora? Que é o que a gente estava conversando. Como é que você se prepara pra Madonna? E aí a gente faz diversas reuniões. Nós fizemos uma reunião com a direção. Eles dão alguns direcionamentos do que dá pra falar, do que não dá pra falar. Tem um roteirista que vai montar um roteiro. No entanto, eu sou uma pessoa que eu monto meu próprio roteiro. Eu sou uma jornalista musical. Sim. E como jornalista, eu sei montar minhas próprias pautas, né? Então eu vou estudando. Foi mais de um mês de preparação. E essa preparação, ela acontece através de filmes, documentários. Eu fui rever os videoclipes da Madonna. Você tá brincando? Sim, eu fui rever, porque obviamente eu amo Madonna, vivenciei muito a época dela nos anos 2000, principalmente. Confessions on a Dance Floor era um álbum que eu escutava muito. Mas eu falei, não é sobre ser fã. Quando você vai cobrir um grande show, é ser fã, claro, mas é também ser profissional. Porque a gente tem que pensar que a gente vai comunicar para aqueles que amam Madonna, para toda aquela galera que é visceral, e também para as pessoas que não conhecem ou que conhecem uma música da Madonna. Sim. E aí eu me preparei assistindo os videoclipes, assisti um documentário, consumi a Madonna no meu dia a dia, eu ganhei uma autobiografia dela. Então eu li toda essa biografia durante esse mês para poder, de fato, entender quem era a Madonna e entender essa mulher hoje no palco que está celebrando 40 anos de carreira aos 65 anos de idade, que vai fazer o seu último show no Brasil. Por quê? Então eu vou muito me perguntando esses porquês. Por que que ela virou esse símbolo da sexualidade, do feminismo, de quebrar barreiras? Então eu vou respondendo essas perguntas e vou fazendo as minhas pautas para chegar no dia muito munida de informação e de um lugar muito verdadeiro para que eu possa fazer essas conexões na hora. Porque o ao vivo, ele surpreende, que é o que a gente estava falando. Os diretores nos prepararam para falar assim, olha, acho que ela pode atrasar 20 minutos. Então a gente tinha um roteiro... Sim. Para esse atraso de 20 minutos. Então assim, os primeiros 5 minutos, você e o Mion vão falando da expectativa, como é que tá a praia. Porque se ela entrar, a gente só entrega pro show. Tá. Ok, isso era um plano de 5 minutos. Eu, gente, sinceramente... já sabia que Madonna ia atrasar. Muito. Óbvio. Ela atrasou um show no México 3 horas. Então você estava muito preparada pro caos. Eu tô sempre preparada pro caos. Quem é apresentador de festival de ao vivo é preparado pro caos. Eu tô sempre preparada pro pior, assim. É engraçado falar, mas é isso. A gente tem que se preparar pro caos, porque você pode falar por 5 minutos e você pode falar por 2 horas. E como é que você fala por 2 horas de uma forma atrativa, de uma forma leve, divertida e colocando conteúdo? E isso você só aprende fazendo ao vivo, só aprende fazendo televisão. A televisão, ela é um desafio por conta disso. Você aprende aqui, ó, na câmera. Não existe eu posso me preparar em casa o quanto for, falar na frente do espelho. Tem muita gente que faz isso, né? Uhum. Você fala na frente do espelho pra treinar? Você sabe que não? Tem muita gente que faz isso. Jura? Eu fazia isso no começo, hoje eu não faço mais. Mas eu falava na frente do espelho pra poder ver postura, pra poder ver embocadura e tal. Hoje eu não faço mais isso, mas existe esse preparo prévio, mas existe eu vou me preparar e ficar munida porque aqui tudo pode acontecer. E na manhã do show da Madonna, então imagina, 1 mês de preparo, na semana todo mundo com a flor da pele, a direção, a produção, porque era um evento que tinha que dar certo, não tinha como não dar certo, é Madonna, tá na Globo. Então eles pegam os melhores profissionais para que de fato não tenha erro, mas a gente é humano, a gente pode errar, né? Mas nessa situação não. Então você vem nessa pressão, e aí no dia da Madonna, um dia lindo de sol no Rio de Janeiro, cara, eu acordei plena, que é o que eu tô te falando, e também não me pressiono. Tudo aquilo que eu já tinha estudado... Você foi pra lá quando? Eu fui pra lá na quinta-feira. Tá, pra não arriscar, né? Na quinta-feira eu ainda revisitei algumas pautas. Tá. Mas depois eu falei, cara, eu preciso viver isso aqui. Então, na sexta, eu andei um pouco pelo Rio, não consegui no ensaio que ela fez, que foi incrível já, né? Ela com aquela balaclava amarela, que foi o máximo. Mas pesquisei muito, li muito e falei, acho que eu tô pronta.
acordei no sábado de manhã, fui à praia fazer meus pedidos lá, mentalizei, entrei no mar pra reenergizar. Almocei bem, eu acho que a gente precisa estar muito bem nos dias que a gente faz essas grandes apresentações, né? Porque a gente se doa muito, é o nosso carisma, é a nossa energia. Você tem que estar bem mentalmente, fisicamente. E aí é isso, relaxei e tal, e fui pra lá às 2 da tarde. Apesar da apresentação começar quase 10 da noite, a gente chega muito antes, por uma questão de segurança. E adrenalina a mil. Adrenalina a mil, só que a adrenalina ela vai chegando aos poucos. Porque você acorda bem, aí meio-dia você coloca o look. Aí você já fala, ai meu Deus, adrenalina. Nossa, adrenalina. meio-dia? É, porque eu tenho que chegar pronta Porque na lá não base. tem onde se trocar. É, lá não tem onde se trocar. Então eu já chegava pronta, minha maquiadora me maquiou lá, leva mais umas 2 horas, a gente almoça. 4 da tarde fazia uma reunião com toda a direção. Aí a adrenalina já tá assim, ó. Ah, tá vindo. Porque tá todo mundo, né? Madonna chegou, conversamos com Madonna, isso é equipe, né? Uhum. A gente não teve nenhum contato com ela, inclusive triste. Porque eu até preparei uma pauta de possível entrevista com Madonna. Preparou? Preparei, mas não rolou. O diretor falou, olha, ela não quer que ninguém entre em contato, não vai dar entrevista pra ninguém, nem pro Fantástico e tal. Falei, ok, Madonna. E aí já começa a adrenalina a vir no momento que você tá reunido com a equipe. Às 6 horas a gente faz um ensaio na posição. Posição é aquela que eu tava com o Marcos Mion pra testar microfone, porque a equipe dela não queria ninguém de Globo lá depois das 8 da noite, a não ser na hora do ao vivo. Então a gente teve que ensaiar antes, porque eles não queriam por uma questão de segurança. E já no ensaio eu fui tomada pela emoção, porque a gente ensaia tudo, não todas as falas, mas a gente ensaia pelo menos o primeiro bloco, com todas as informações que a gente vai falar, mais ou menos uns 20 minutos de ensaio. E só naquele fake ao vivo, eu já tava muito tomada de emoção. E de uma emoção, assim, de um lugar bonito, sabe? E controlada, e falando coisas que eu tinha pensado em falar. Só que chega no ao vivo, muda completamente. Muda completamente. Muda completamente. E aí, é aquele momento assim, que você olha pro seu parceiro, olhei pro Mion, falei, vamos nessa. Porque é isso, é uma parceria, né? A gente tem que se ajudar. Então a gente falou, vamos nessa. Olhei pra câmera... Aí o diretor tá no seu ouvido, 3 minutos, vamos nessa. Momento histórico, hein, gente? O diretor falando. Puta, e você assim, vamos lá, Kênia, não sei o quê. E eu tipo, meu Deus. Que é uma responsabilidade, né? Uhum. A gente ama, mas é uma puta responsabilidade. Aí daqui a pouco ele, 1 minuto pra entrar no ar. E aí a sua mão já tá suando. Aí começa a contagem regressiva, começa a partir dos 10 segundos. 10 segundos, 5, 3, 2, 1, vinheta no ar, que eles entraram com uma vinheta longa de Madonna, acho que tinha uns 15 segundos. 3, 2, 1, com vocês. E aí, cara, E só aí vai. foi. É. E eu vi que você, me corrija se eu estiver errada, lê o Twitter durante os ao vivos. Quer dizer, não quando você tá no ar, mas assim, você vai vendo os comentários sobre você. Uhum. Cara, eu fazia isso... Tá. Até o Rock in Rio do ano de 2000, foi 2022, não, o Rock in Rio, o último, porque agora a gente tá em 2024. Eu fazia isso, eu não faço mais. Ai, isso que eu ia te perguntar, mulher, como você lida cara, com é isso? uma bomba. Eu não consigo mais. Eu não sei lidar, acho que ninguém sabe lidar com o Twitter, porque aquilo pode te desestabilizar, né? Eu fazia isso porque eu tava muito no começo. Imagina que 2022 foi meu primeiro ano fazendo grandes festivais. Tá. Então eu olhava e falava, ai que legal, ai que não sei o quê. Só que isso vai te gerando uma ansiedade que não é boa pro ao vivo. Porque tanto os comentários positivos, que daí você se vangloria e fala, sou foda mesmo, tal, sou demais. E aí você vê um comentário negativo, é engraçado que de 10 positivos, um negativo... É o que te pega. Puta, é o que te pega e você fica ali pensando naquilo o tempo inteiro. E aí eu falei, não, eu preciso parar com isso. Inclusive foi dica de apresentadores da casa, de falarem, é melhor você não fazer isso... Porque te desestabiliza, às vezes uma mensagem da sua mãe falando alguma coisa que pode ser positiva ou negativa, trazendo algum problema. Então, é melhor você se desconectar do seu celular. Então, desde 2022 que eu tenho me desconectado em todos os festivais que eu faço, eu já aviso a minha família, todo mundo sabe, eu aviso a minha esposa, pessoas ao meu redor de que, olha, gente, eu vou ficar off, vou ficar reclusa, porque eu preciso desse momento fora das redes para que não me influencie nem positivamente, nem negativamente e para que eu não fique ansiosa, porque de fato a gente fica muito ansioso. Eu imaginei, eu falei, gente, como ela tem mental pra isso? Não tenho mental para isso. Eu vejo depois, por exemplo, da Madonna, eu fui ver um dia depois. Tá. Então as postagens eu faço, né, as minhas postagens antes, posto algumas fotos durante, mas eu não vejo nada, não vejo comentário, não vejo nada, eu só vou postando.
E aí, no dia seguinte, com mais calma, e no dia seguinte, assim, de um evento como Madonna, porque até o Rock in Rio, que tem 7 dias seguidos, se você entrar na pilha do que estão falando, do que estão... Meu, você surta. Porque é de um dia pro outro, e a gente tem pouquíssimo tempo de descanso. Então, imagina que a gente faz ali um ao vivo de 8 horas, 7 horas, você chega exausta. Eu sou essa pessoa, pelo menos, que eu me entrego muito. Eu acho que na frente da câmera, eu falo isso porque é muito verdade. A gente coloca o nosso máximo, o nosso carisma, o nosso axé, a nossa alegria. Tem que botar pra jogo. Tem que botar pra jogo. Só que você chega no hotel, você tá esgotado. E você precisa respeitar esse tempo do seu corpo. Então você toma um banho, você come e você vai dormir, porque o seu cérebro também precisa desligar para que no dia seguinte você possa performar tão bem quanto. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu vou melhorando dia após dia. Jura? Juro. Eu achei que o carisma ia acabando, sabe? O carisma ele vai acabando, mas você se acostuma com a câmera. No primeiro dia, você ainda tá mais travado. Que você tá ao longo daquele dia, mas você tá travado. No segundo, você já sabe o que vai acontecer. O primeiro dia é o pior. Porque o primeiro dia pode dar errado, a luz não sei o quê, o microfone pode falhar. No segundo, tá tudo já mais azeitado, tá mais organizado. Então, você também já vai sabendo o que acontece. Então, eu me considero que meu segundo, terceiro, quarto dia são os meus melhores. Aí, graças a Deus, a gente tem aquele intervalo de 3 dias que eu só durmo. Eu falei isso. Gente, a mãe cansada dentro de mim invejou, porque Kênia dorme 3 dias seguidos. É claro que é um pouco de exagero, mas assim, eu descanso os 3 dias seguidos de Rock in Rio. E não só de Rock in Rio, de qualquer festival que eu faça. Eu preciso desse descanso, o meu empresário sabe, Zé sabe disso. Que eu falo, Zé, não dá pra eu trabalhar no dia seguinte. Coloca aí 2 dias que eu preciso dar essa respirada. Porque é importante, sim, você respirar, você se reconectar. Até pra poder pensar, porque os outros dias tem outros cantores. Então eu preciso olhar aquelas pautas de novo com clareza, com atenção. E entregar o meu melhor. E eu só consigo fazer isso se eu estiver descansada, se eu estiver bem. E é o melhor dos exercícios. Dormir por 3 dias. Dormir por 3... Não, gente, assim, eu que nunca fiz festival, não tenho festival nenhuma, queria. Mas assim, é uma questão que, por exemplo, um Rock in Rio são muitos cantores e muitas pautas. Você pode ter uma cola, você tem TP? Sim, a gente faz um workshop para esses grandes festivais. A Globo e o Multishow preparam muito bem a gente faz workshops com todos os artistas e aí pega curiosidades, porque é isso que a gente lembra. É engraçado porque a nossa mente funciona exatamente assim. Você leu, mas quando você chega nas curiosidades é o que você mais lembra, né? Ou se alguém comentou alguma coisa, a gente faz muita troca. Por exemplo, Kênia, o que você acha de tal artista? Aí eu coloco o meu ponto de vista. Eu acho tal coisa porque recentemente lançou X coisa e falou isso, falou aquilo. Outro apresentador vai falar da perspectiva dele da fofoca. Não, gente, é aquela briga do pop, nanana. Então são coisas que pro ao vivo vão ajudando a gente. Porque a gente lembra daquelas informações na hora. Então é muito legal que a gente faz esse workshop, a gente recebe uma bíblia com todos os artistas do nosso palco, obviamente. Os apresentadores são divididos. Cada apresentador tem um palco. Então, por exemplo, eu fiquei com o Palco Mundo, que é o palco 1. Que é o principal. Que é o principal. Então eu vou estudar todos aqueles artistas do principal, mais o do Sunset, porque pode acontecer de no dia um apresentador passou mal, não tava bem, alguém não sei o quê, e você tem que substituir. Então a gente tem uma noção mais ou menos do que vai acontecer e de quantos artistas a gente tem que estudar pra poder, na hora, desenvolver sobre aquele artista minimamente. Gente, é impossível você conhecer todos os artistas do mundo, tá? É impossível. Mas a gente, com essa bíblia, você consegue ter um resumo pra falar aquilo no ar, se necessário, e aí colocar pra jogo, porque é o que eu falo, assim. Às vezes você não conhece o artista, mas você conhece o festival. Sim. Então, naquele momento ali de repente, era um palco que não era meu, você vai falar do artista, mas você vai falar do Rock in Rio. Porque esse festival que tá na 40 anos, nananana. Então você tem ferramentas pra estar munido naquele ao vivo. Pra ir enchendo de informações. Pra ir enchendo de informações. Então a gente recebe essa bíblia, faz workshop naquela semana do Rock in Rio, ou do Lola, ou de qualquer outro grande festival, que vai deixando as informações quentes. E no dia a gente faz um ensaio, sempre tem ensaio, e a gente troca. Então a gente faz muitas trocas. Tem uma pessoa que acompanha, um roteirista, uma pessoa produtor de conteúdo que na hora pode te passar alguma informação. Geralmente, depende do espaço que você tá, né? Eu vou falar do exemplo que aconteceu comigo em 2022. Eu estava no estúdio, então a gente tem as fichas, com todas as informações, cada apresentador tem uma maneira de fazer a sua ficha. Eu gosto de bullet points, só pra eu relembrar.
Que é tópico. Que são tópicos, exatamente. Aí eu falo, não sei o que, já lembrei de tudo. E eu fico com a ficha na mão pra me dar segurança. Só que eu nem leio a ficha. Quando você for olhar os meus vídeos, eu não leio. Mas eu tenho uma segurança de que, caso aconteça alguma coisa, eu tenho uma ficha ali, bate o olho. Pra dar uma olhada. Então eu faço isso tanto pra eu falar com o público de casa, quanto pra entrevistar artistas, que eu prefiro ter essa ficha na mão. Mas a gente tem recursos. Teve alguém que você tremeu na base? Assim, por entrevistar, por conhecer, você ficou nervosa? Cara, eu acho que o nervosismo, ele tá sempre aí, mas é a maneira como você lida com ele. Eu lido muito bem com esse nervosismo por conta desse autoconhecimento que a gente tava falando. Você não deixa passar do tipo, tô muito nervosa por conhecer você? Não, porque eu acho que a gente tem que ter essa autoconfiança, sabe? Tipo, eu fico nervosa antes. Não durante. Eu posso até estar durante nervosa, mas assim, eu tô tão confiante porque eu estudei, eu me preparei. Eu sou conhecida como CDF. As pessoas sempre falam isso, né? No Masked até a Ivete brincava. É a nossa CDF. Porque eu me preparo muito pra aquele momento. Então é assim, poxa, eu me preparei. Por que eu vou ficar nervosa? Existe o nervosismo da adrenalina, do ao vivo, de você entrevistar um grande artista. Mas, de novo, eu me preparei para aquilo. Então, é o meu estudo que me deixa segura. Se eu não tivesse estudado nada, eu ia estar tremendo. Eu ia estar gaguejando, eu ia estar passando mal. Mas como eu estudei e me preparei, eu falo, cara, eu vou dar o meu melhor. Sem essa autossabotagem que eu já tive lá atrás. E que hoje eu falo de verdade, assim, cara, a gente tem que se permitir, sabe? Ser essa pessoa que vai performar bem com seus erros, com acertos, com risadas, com leveza. Então eu tenho feito muito isso. A entrevista que eu fiz com a Demi Lovato, que todo mundo me pergunta, que foi tipo uma coisa assim, cara a cara, que é o que a gente tá fazendo aqui. Eu entrei, ela deu essa entrevista nos Estúdios Globo. Aí eu entrei na salinha, ela tava sentadinha assim. Aí eu entrei toda tímida e nervosa e tal. Aí ela já falou da minha roupa. Ela, I love your outfit, nanã. Cara, ali quebrou todo o gelo. E aí eu comecei a falar da roupa dela, a gente brincou. E a Demi tem um gênio forte, né? Tem, disseram que eu tive sorte com ela, inclusive. Então foi incrível, porque ela quebrou o gelo. E aí eu sentei, coloquei, microfonei, falei que eu tinha aqui, porque a gente faz uma tradução na hora. Expliquei pra ela que o público de casa eu ia ter que traduzir, né? Então ia dar um tempo, ela ia falar, eu ia traduzir, perguntar, não sei o quê. Ela foi uma querida, então todo aquele meu nervosismo passou, mas você sai de lá, tipo assim, com adrenalina 1000, né? Nossa. Você fala muito dessa questão da autossabotagem, você mencionou algumas vezes agora. E eu assistindo a sua entrevista com a Luísa Brasil, minha amiga, aliás, um beijo. A Luísa é uma querida, né? E você falou muito dessa questão da construção da sua autoestima, que foi algo que você construiu, que Londres te ajudou muito, morar em Londres te ajudou muito. Que dica você daria hoje para quem não consegue reconhecer o próprio valor? Eu acho que a dica, não existe, né, mágica, mas eu acho que a dica é você se autoconhecer, não ficar se comparando muito, porque eu digo que cada pessoa tem uma trajetória. A minha trajetória é diferente da sua, que é diferente de todo mundo que tá aqui nesse estúdio. Então a gente não tá nesse lugar de comparação. Não é porque hoje eu cheguei nesse lugar que você também deveria estar ali. Não é sobre isso. Então eu acho que primeiro é não se comparar muito, ter essa autoconfiança, saber dos seus pontos fortes. Qual é o meu ponto forte? Meu ponto forte é falar, meu ponto forte é escrever, meu ponto forte... Então você vai adequando os seus pontos fortes para você se ir nesse caminho que é o seu, que é o predestinado, né? Então eu digo que ter esse autoconhecimento de quem se é, do que se gosta de fazer, das suas forças, porque às vezes a gente também a gente se agarra em algo que não é pra nós, né? Quantas vezes você às vezes se vira numa situação que você falou assim, não, mas isso aqui não é pra mim, por que eu tô querendo fazer? Relacionamento, então... De boy, nossa do senhora. tipo, você olha o outro e fala assim, você acaba se apegando numa coisa que não é sua. Por que eu tô querendo ser essa pessoa se eu não tenho essa história, se eu não tenho aquele carisma, se eu não tenho... Então é muito se agarrar no que é o melhor pra você e tirar esse melhor, sabe? Então eu acho que é o não se comparar, autoconhecimento e saber de onde você veio. A sua trajetória vai te ajudar a chegar onde você quer. Eu sei de onde eu vim, por isso eu sei pra onde eu quero ir, entendeu? Você foi pra Inglaterra como Eu fui pra Irlanda. Desculpa. Imagina. Você foi pra Irlanda como uma estratégia de carreira. Sim. Me explica.
Eu me formei aqui em jornalismo, depois eu fui estagiária, trabalhei na TV Cultura, fiz alguns freelas aqui, mas eu não estava feliz com o mercado de trabalho, né? E eu acho que é importante dizer que tudo isso aconteceu antes dessas reivindicações, antes do acontecimento de George Floyd ali em 2019, onde de fato a diversidade era um tema, né? O Brasil ainda não falava muito sobre diversidade, sobre representatividade. O mercado de trabalho é um reflexo disso, então eu estava sentindo muita dificuldade até para me colocar no mercado de trabalho da maneira como eu queria e com o reconhecimento que eu queria, tanto financeiro quanto de fato de trabalho mesmo. E aí eu falei, cara, peraí, vou dar um passo para trás para depois dar 2, 3 para frente. E o passo para trás que eu digo é muito difícil quando você já é formado, quando você já trabalhou, tomar essa decisão de sair do Brasil. Porque é muito fácil você fazer isso antes, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Você acaba o colegial, vai fazer um intercâmbio e vai, e depois volta, faz faculdade, ingressa no mercado de trabalho. A minha trajetória foi um pouco diferente, porque eu saí do colegial, fiquei um ano pensando no que eu ia fazer, se fazia direito, se fazia jornalismo. Optei pelo jornalismo, fiz a minha faculdade, entrei no mercado de trabalho, mas falei, opa, não é isso que eu quero, preciso recalcular essa rota. Então me organizei junto com a minha mãe, na época eu morava com a minha mãe, eu tinha algumas... salvo ali um dinheiro, né, fiz a minha economia, falei, vou fazer uma viagem. Fui pra Irlanda, a princípio, para melhorar o meu inglês, eu já falava inglês. Tá. Muito bem, por sinal, sempre fiz, minha mãe sempre apostou em mim nesse lugar também. Mas falei, vou melhorar o meu inglês e vou também sair para entender o que essas pessoas estão falando, para ver como... Essa curiosidade, porque eu sou uma jornalista, eu tenho muita curiosidade no meu olhar, né? Mas para saber como tá o outro, como tá o mundo, o que essas pessoas estão falando, o que tá sendo discutido. Eu sou uma mulher que também adora política, então... Todo dia de manhã eu li os jornais locais, então eu me permiti, eu morei na Irlanda, mas eu fui pra Inglaterra e estive em contato com toda a diáspora africana de lá, que tem muitos nigerianos, muitas pessoas do Caribe, com uma cultura muito forte, de pessoas pretas, inglesas, que trazem o sound system, eu conectando sempre com a minha raiz, que é música, mas falando de cultura. Também estive na França, o que a galera preta da França tá fazendo, tá falando, fui inclusive no lançamento do livro da Djamila na França, Legal. Que me conectou com uma outra galera preta do Brasil. Então foi um momento assim de divisor de águas e que eu voltei dessa viagem muito segura do que eu queria fazer, que eu queria trabalhar com propósito. Inclusive foi nessa viagem que eu me conectei com a empresa que eu trabalhei depois, que era a Trace, que era uma empresa francesa. Que estava chegando no Brasil, Que estava chegando no Brasil no finalzinho de 2019, que foi quando eu entrei também. Então assim, foi uma viagem que mudou a minha rota e eu sabia que ia ser importante porque o mercado de trabalho brasileiro valoriza muito também as pessoas que tiveram vivências externas. É verdade. Não só pelo idioma, mas por isso, porque você vai trazer uma outra bagagem. E eu sabia que isso poderia ser um diferencial, e de fato foi um diferencial. Até hoje, quando eu comento que eu fiz intercâmbio, que eu morei fora, brilha os olhos, né, dos grandes empregadores, diretores de empresa, etc. Então eu sabia que aquilo poderia melhorar não só o meu currículo, mas também para a vida, e de fato melhorou, porque tudo mudou. Eu voltei, o Brasil já era diferente, o mundo estava diferente depois das questões de George Floyd, e de um Brasil que olhou para si mesmo e viu que era um Brasil muito mais preto do que branco, e essa reparação histórica, então de trazer mais diversidade, representatividade em sua proporcionalidade, não só uma pessoa, mas a gente precisava ter 50%, já que a população tem 54% de pessoas que são pretas, a gente precisa disso também no mercado de trabalho e na TV. E eu acho que eu cheguei muito nesse momento de mudança, sabe? Então foi na hora certa, momento certo, decisões certas. Mas eu acho que às vezes na vida a gente precisa se arriscar. Porque eu me arrisquei. Eu não sabia no que podia dar e eu falei, cara, mas eu vou mesmo assim, sabe? E lá você trabalhou na Trace lá ou não? Não chegou a trabalhar? Não cheguei a trabalhar na Trace lá porque eu conheci um programador da Trace na França. Eu tava em Toulouse, no interior, no sul. E a Trace fica em Paris. Não cheguei a conhecer, mas ele me conectou com um grande amigo meu, inclusive a D Júnior, que é incrível, um cara incrível, que ele implementou, era uma das pessoas responsáveis por implementar o canal aqui no Brasil. Então ele me conectou com a D, eu saí pra jantar com ele aqui no Brasil, eu voltei em julho, a gente saiu pra jantar no finalzinho de agosto. Em outubro eu já comecei a trabalhar na Trace, então foi uma trajetória aí. Eu até fico arrepiada porque você fala assim, cara, eu tive que ir pra França, tive que ir pra fora pra me conectar com o trabalho aqui no Brasil.
Isso que eu pensei, olha como as coisas vão se encaixando, né? Você tá em Toulouse. Que... Gente. E às vezes é também, quando a gente fala de carreira, é dar tempo ao tempo. Porque muita gente da minha família até achou que fosse dar errado. Eu, tipo, mas por quê? Você trabalhava na TV Cultura, você fez freelas, você tinha já uma carreira consolidada. Não, gente, peraí, eu não tinha uma carreira consolidada. Não, você estava começando. Eu estava começando e eu acho que o começo ele é importante para esses erros também. Tem erros e acertos. Quantas pessoas mudam de carreira? Agora a gente também fala muito de etarismo. Pessoas mudando de carreira aos 40, aos 50 anos. Eu acho que é sobre fazer aquilo que é o certo pra você e aquilo que você acredita. É seguir muito a sua intuição. Eu sou uma mulher muito intuitiva. Eu trabalho isso na minha espiritualidade, então às vezes é parar e se ouvir. Porque as vozes externas, elas são muitas. Não, você não vai sair de tal lugar. Mas morar fora agora? Não, mas peraí, você tá com 26 anos. Não, mas... Então são tantas coisas. Às vezes a gente tem que parar e se ouvir e fazer aquilo que é certo pra nós. Imagina se eu não tivesse feito essa viagem. Acho que talvez minha trajetória teria sido outra. Hoje, talvez eu nem estivesse na Globo, talvez nem tivessem me visto. Então acho que são muitos caminhos, né? Não, são muitos caminhos, mas é isso que você falou, a gente ir para onde a gente acredita. Eu acho que essa é a mensagem principal desse tópico agora, porque muitas vezes a gente acaba se guiando pelos outros, né? Pelo que os outros veem como sucesso, pelo que os outros veem como certo. Totalmente. E você chegou a trabalhar fora? Não, fora eu não trabalhei. Eu fiz um curso lá de escrita em inglês e até de oratória para melhorar, porque eu já tenho isso no Brasil, mas eu fiz lá. Mas não era nada acadêmico, assim, mas eu fiz para melhorar, tudo para melhorar o meu currículo, o meu lugar no mercado de trabalho. Penso ainda em, de repente, mais pro futuro, fazer algum tipo de curso de televisão fora também, no mês de férias, quem sabe ano que vem, porque eu acho que é importante e vai agregando no trabalho que a gente faz no dia a dia. Você já tinha uma presença forte em redes sociais quando você foi contratada pela Globo? Você acha que isso é importante ou você não tinha? Eu não tinha, sempre achei que era importante. Hoje é muito mais importante do que eu poderia imaginar. Inclusive, eu tô nesse momento de transição de alguém que era não famosa, né, digamos assim, não tão reconhecida, para alguém que tá ficando cada vez mais conhecido, e isso muda as suas redes, porque muda o seu público. Você tem que direcionar melhor para quem você vai falar. A gente direciona também para marcas, porque as marcas vão chegando e vão se interessando por aqueles conteúdos que você coloca. Então eu tenho mudado até minha maneira de comunicar. Agora, acho que estou pensando em fazer semanalmente alguns vídeos de curiosidade sobre artistas, porque eu vejo que isso engaja, principalmente com o público jovem. Porque na TV, às vezes, não converte tantos números, por incrível que pareça, tá? Sei lá. A gente tá falando com 100 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas. Isso não vai converter para suas redes. Mas como é que você faz que a Dona Maria, que te assistiu, consiga te ver em algum momento no TikTok? Então são estratégias. Eu acho que as redes sociais são uma grande aliada. Principalmente no meu caso, que eu tô em grande evidência, em grande destaque. Como é que eu trago aquela persona da TV um pouquinho também para as redes sociais, mostrando mais da minha vida pessoal, que para mim ainda é um desafio. Eu falo pouquíssimo assim e mostro pouquíssimo da minha vida pessoal, mas eu vejo que nesse lugar as pessoas também se conectam, porque no fundo as pessoas querem se conectar. Claro. Tipo, beleza, eu amei você como apresentadora, mas quem é a Kênia? As pessoas querem sentir que são íntimas. As pessoas querem sentir que são íntimas, exatamente. Porque a pessoa te vê ali na TV e ela fala, gente, amei, quero ser amiga dela, quero saber o que ela faz, quero saber o que ela gosta de fazer, o que ela come, pra onde ela viaja. Então eu tô começando também a mostrar essa minha personalidade nas redes sociais de uma forma leve, porque na TV eu vou entregar aquela excelência da comunicadora, nananã, mas nas minhas redes sociais eu entendi que eu não preciso também estar nesse lugar. Eu posso mostrar esse outro lado da Kênia, obviamente, sem ir para um lado muito, muito pessoal, porque eu acho que tem que ter essa divisão da vida pessoal e da vida profissional e do que as pessoas sabem de você intimamente ou não. Mas eu acho também que dá pra trazer mais pra perto, porque afinal de contas, esse é o meu público, né? Claro. São essas pessoas que vão me apoiar nos momentos bons e ruins, porque nessa trajetória de ascensão, a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente sabe que às vezes a gente erra, né? Eu, como uma mulher negra, é muito difícil, porque a gente é muito pressionada desde a nossa infância a não errar, porque a gente sabe que pra gente o erro ele vai ter 3 vezes mais valor do que quando uma pessoa branca erra. Então, eu também tô me livrando um pouco desses fantasmas, no sentido de que, cara, eu sou humana. Sim. Né? É claro que eu faço de tudo pra não errar. Mas se acontecer, que é o que eu tô falando, eu faço ao vivo.
Não tem como. E é claro que as críticas, à medida que você vai crescendo e tendo mais pessoas, não só na rede social, mas ficando muito mais conhecida do grande público, você vai ter crítica porque a crítica tá aí, né? As pessoas vão falar bem, falar mal, e a gente tem que saber lidar com isso. Esses dias, inclusive, caroneiros, viralizou uma história de que você tinha um parente poderoso na Globo e por isso você tinha tanto destaque. Da onde veio essa viagem? Gente, assim, Twitter é sempre uma viagem, né? Já começa por aí, eu adoro, eu sou bem twitteira. Mas a gente tem que tomar um cuidado porque é isso, assim, as pessoas, elas acham coisas que não são verdade. Principalmente, a gente tá aqui falando de carreira para mulheres. Eu acho que as mulheres, durante muito tempo, sofreram com isso. Mulheres que ascendem. Ah, você ascendeu porque você é bonita. Ah, você ascendeu porque, obviamente, você conhece alguém lá dentro. Foi esse o caso. Ah, você tá crescendo e tá em todos os festivais porque é parente de um diretor. E aí eu achei... Por mais que tenha sido um fake, né? Claramente era um fake do Twitter, mas era uma pessoa verdadeira ali atrás. E eu fiz questão de republicar... Porque eu acho que é também se colocar num lugar de... Isso aqui é trabalho, isso aqui é uma trajetória. Que inclusive uma trajetória difícil. Só a gente sabe o que a gente passa pra chegar onde a gente chegou. E almejar as coisas que eu quero. Então assim, quando eu vi esse tweet, que falava justamente isso... colocaram ela pra fazer até o Salve o Sul. Muita gente não sabe, mas tem muitas pessoas pretas no Sul. Inclusive a Sharon Menezes, que fez comigo, é do Rio Grande do Sul. Então eu achei curioso por várias questões. Colocaram ela pra fazer até o Salve o Sul. Só pode ser parente de um grande diretor da Globo. E eu fiz questão de republicar dizendo: não sou herdeira, não tenho parentes na Globo. Inclusive eu sou a primeira pessoa que a minha família conhece que trabalha em televisão. Pra eles é uma festa do tipo, meu Deus, você trabalha na Globo. E de fato... Eles ficam muito fãs assistindo. Muito, muito felizes, muito orgulhosos. Porque é de fato um lugar muito difícil de se chegar. Às vezes eu olho e falo, caramba, que incrível, que bom que eu tô aqui. Nesse lugar também que eu sonhei, que eu construí, que eu imaginei. E agora poder realizar esse sonho. Então não é qualquer pessoa que vai chegar e falar que eu tenho um parente que eu vou deixar barato. E eu falei, não, vou me expressar aqui. Ou seja, 3 palavras eu coloquei: não sou herdeira, não tenho parentes na Globo, o que eu tenho é talento. Eu amei essa resposta. Então, assim, é isso, sabe? Às vezes também se colocar pra que as pessoas entendam, que é o que eu tô te falando, eu sei de onde eu vim. Não é sobre ter parente, e nada contra quem também tem parente. De novo, cada um tem uma trajetória, mas a minha trajetória é outra. Sim. Então, se eu tô ali... Se estão me colocando pra fazer as coisas, é porque eu tenho talento, é porque eu tô entregando, é porque o público gosta de mim. É show de carisma, amores. Não, gente, e vamos combinar. E vale a gente falar, pra quem não sabe, você fez Casper. Fiz Casper, Casperiana. Que é a melhor faculdade de jornalismo, pelo menos aqui de São Paulo. Sim, sim. É assim, é um grande nome. Então, a gente tem que falar que você tem um baita currículo. Então, assim, eu lembro da minha época de faculdade que quem passava na Casper era uau. Aconteceu isso comigo. Sim. Quando eu falei para meus professores que eu passei na Casper, eles ficaram assim, meu Deus, você passou na Casper. Porque é de fato uma referência, né? É uma referência. É uma referência. Então, eu acho legal a gente falar, porque às vezes as pessoas, foi o que você falou, você repete várias vezes, eu sei de onde eu vim. Então, assim, as pessoas têm que saber que você se preparou muito. Muito, muito. Que você é bem formada, que você é informada, que você fala 3 idiomas. Tudo isso que eu acho que às vezes as pessoas ali no ao vivo não têm noção. É verdade. Né? Tem toda uma preparação. E eu tô sempre estudando. Eu tava até comentando com você. Voltei a fazer minhas aulas de francês. Eu adoro. Eu sempre tive muita facilidade para idioma. Eu faço inglês desde que eu tinha 10 anos de idade. Porque a minha mãe viu que isso poderia me levar para outros lugares. Minha mãe também é uma mulher muito inteligente, assim. E aí ela me colocou para fazer aula de inglês. Eu fiz com 15 anos intercâmbio pro Canadá. Fiquei só um mês, que é pouco, mas pra mim foi um contato. Uau, 15 anos, né? Quando você tem 15 anos, o mundo é, nossa, uma coisa grandiosíssima, assim. E aí eu fiz esse intercâmbio, continuei fazendo aulas no Brasil. Falo espanhol, fiz aula de espanhol com uma professora argentina, que inclusive somos amigas até hoje, a Miriam, uma querida. Fiz a minha vida inteira. Agora voltei a falar francês e sou essa pessoa que tá sempre tentando melhorar, estudar, porque eu acho que é isso que leva a gente longe. A gente tem que sempre estar estudando e atento a tudo que tá rolando. Na TV se trabalha muito quando você tem muito destaque. Então, assim, quanto mais você tá ali... Você trabalha, às vezes, 12, 15 horas por dia. É uma coisa enlouquecedora. Mas também é um mercado muito competitivo. Como você lida com isso? Olha,
Porque, assim, como a gente não trabalha todos os dias, né? Pelo menos é o meu caso. Eu faço festival até então e faço esses programas de reality, como foi o caso do Masked Singer. É uma jornada de trabalho muito extensa, mas a gente também tira alguns dias, né? Então, no meu caso, às vezes eu fico um mês trabalhando muito, mas eu consigo tirar depois 5 dias pra descansar. É uma jornada cansativa, mas eu confesso que eu gosto. Eu acho que todo mundo que trabalha na TV tem isso em comum. Somos workaholics. Somos muito apaixonados pelo que a gente faz. Eu acho que é um lugar que você às vezes abdica um pouco da sua vida pessoal pra estar ali na tela. Eu tenho plena consciência disso. Eu até falo, gente, quem não consegue ficar muito fora de casa, não sei o quê, não dá pra fazer TV. A TV, ela exige esse tempo de você, porque a gente tem esse tempo com o outro, que é com o telespectador. Sim. E pra isso a gente precisa abdicar um pouco do nosso tempo. Mas eu acho que faz parte do trabalho, como você falou, eu tô muito em destaque, então eu tenho trabalhado bastante. Eu jogo as mãos pro céu, eu falo, nossa, graças a Deus. Mas eu tenho, sim, meus momentos também de descanso, que são fundamentais. Eu faço muita massagem, por exemplo. Como você cuida da sua saúde mental? Já vou voltar na outra pergunta, caroneiros, não esqueci. Rapidinho, mas é que eu acho que é importante trazer esse lugar de, sim, eu trabalho muito, às vezes jornadas exaustivas, mas eu também tiro ali um dia ou uma manhã, porque é sobre isso. Nem sempre a gente vai conseguir parar, mas pelo menos numa manhã eu vou tirar pra fazer uma massagem. Tem uma massagista que vai em casa, uma mulher incrível. Às vezes, quando eu posso, vou em spa. Voltei a fazer exercício físico, porque eu também tava muito distante, que eu falava, não tenho tempo de fazer academia, não sei o quê. Mas, cara, até pra ter essa melhor performance e pra que o meu corpo, aguentar os festivais e todo o trabalho que eu tenho, eu voltei. Então, eu tenho uma personal que vai em casa, comecei a montar uma academia na minha casa mesmo. Tem um escritório, um espaço lá que a gente colocou alguns móveis de lado e tô colocando alguns instrumentos de academia pra poder ter mais pique, né? Ter mais vitalidade, etc. Então a gente vai se adequando. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a resposta é não sei, tá? Que você falou como é que você lida com isso. Eu acho que a gente vai se adaptando, vai se adequando. É uma jornada de trabalho que pode ser um pouco puxada, mas é o que eu falei, eu amo, inclusive quando eu não tô trabalhando, eu falo, ai meu Deus, eu sinto um pouquinho daquela falta. A gente brinca dizendo que tem um FOMO, aquele FOMO que as pessoas falam. Tem um FOMO, mas a gente brinca na TV que existe o bichinho do ao vivo e o bichinho de quem trabalha na TV. Quando ele te pica, você não volta mais atrás, porque aquela adrenalina, aquela sensação de estar na frente da câmera é tão gostoso que você quer estar ali sempre, o tempo inteiro, toda hora. Então, eu acho que é isso que nos motiva também. Porque é um trabalho de entrega, mas é tão gostoso, sabe? Qual que é o seu sonho na TV, assim? Se você puder compartilhar... Olha, eu tenho muitos sonhos, assim. Eu acho que os sonhos, eles são construídos dia a dia. Porque até então, quando eu entrei, o meu sonho era fazer parte do time de apresentadores de festivais. Esse sonho eu estou realizando a cada vez que eu subo num palco, a cada vez que eu sou chamada para fazer um festival. Mas, ao mesmo tempo, esses sonhos, eles vão aumentando, no sentido de que a gente vai vendo que é possível também chegar a outros lugares. Então, por exemplo, o Masked Singer, eu nunca sonhei estar ali no palco cantando com Ivete Sangalo, mas aconteceu. Porque eu amo música, eu já tive banda, então os sonhos parecem... Já teve banda? Eu já tive banda. Gente, essa informação eu não sabia. Eu já tive banda. Mas você cantava? Eu cantava. Você tá No brincando? final do colegial eu tive banda de rock, a gente cantava rock, cantava um pouco de blues, cantei em One House, eu adoro cantar, inclusive até hoje. Em karaokê, gente, se me chamarem, eu tô lá, ó. Eu sou a que ganha nota 100. Mas resumindo, é isso. Eu acho que os nossos sonhos, eles vão mudando à medida que a gente vai alcançando, né? Eu alcancei esse patamar, então eu quero um pouquinho mais, eu quero ir pra um outro degrau. O Masked Singer, eu nunca imaginei fazer um programa daquele, e pra mim é uma das coisas mais maravilhosas que já me aconteceu na vida. Espero estar na próxima temporada, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas é isso, eu acho que quando você pergunta desses sonhos, são muitos sonhos. Eu sou uma mulher muito sonhadora, acho que é por isso que eu tô onde eu tô. Mas, respeitando os processos, não sei. Acho que, de repente, mais pra frente, tem um programa que eu entreviste artistas internacionais, por que não? Maravilhoso. Mas talvez seja isso. É isso aí. Você é uma pessoa, por exemplo, você celebra a conquista ou você já tá de olho no próximo degrau? Eu celebro a conquista, mas foi também um processo pra chegar nisso, É viu? difícil celebrar, É né? difícil celebrar, porque a gente se coloca num lugar de... como que é aquela frase? Eu fiz mais do que... Não fez mais que obrigação. Sim. Sabe esse lugar não fez mais que obrigação? E eu comecei a olhar pra aquilo e falei, não, a gente tem que celebrar
cada conquista, menor ou maior que seja pra você, um contrato que você assinou, a gente vai lá e celebra. Nem que seja na sua casa, ouvindo uma música, tomando um vinho que você gosta, seja celebrando com seus amigos, porque nem sempre dá também pra celebrar com as pessoas, né? Cada um tem uma rotina. Mas eu busco sempre celebrar, abro um champanhe, eu amo tomar champanhe, abro um champanhe com a minha esposa e falo, pô, vamos celebrar esse momento? No dia da Madonna aconteceu isso. Eu tava exausta, eu tava cansada. Mas eu falei, vamos celebrar. Os meus amigos estavam no Rio de Janeiro. Tava todo mundo no Rio de Janeiro. E aí a gente depois foi pra uma festa privada e tal. Mas eu falei, cara, eu vou. Eu troquei de roupa. E olha que eu cheguei no hotel, já era tipo assim, 1h. Porque até a gente sair, até não sei o quê, até festejar também com a produção e com a direção, troca uma ideia, fala como foi, fala como não foi. Então eu cheguei no hotel, já era 1h30. E aí a minha esposa falou, não, vamos, porque se você tomar um banho, você não vai. Só troquei de roupa, fui maquiada, toda montada. Fui pra essa festa. Gente, não durei nada na festa. Não durei nada. Imagina. Eu fiquei 40 minutos, mas pelo menos eu senti que eu celebrei. Com aquelas pessoas que também estavam ali pela Madonna, sabe? Fiquei 40 minutinhos, mas pude celebrar. Depois fiquei no Rio de Janeiro, peguei uma praia, não sei o quê. Mas eu acho que é importante até pra fazer sentido. Porque senão as coisas perdem sentido. Eu sonhei tanto com isso, mas eu não tô conseguindo curtir também. Então, eu me dou muito esse lugar também do prazer. Vamos curtir, vamos celebrar, por menor que seja ou maior que seja. Faço festas de aniversário grandiosas, porque aí eu acho que é o momento que eu celebro com todos os meus familiares e os meus amigos as minhas conquistas e também as minhas dores e tudo que eu tô vivendo nesse momento, que é de grande emoção, mas é de grande transformação. Porque eu acho que quando a gente falou aqui, a gente tá falando muito sobre carreira e ascensão, e quando você fala da fama, mas eu acho que é isso, a fama também às vezes ela é um processo tão rápido. Você fala, nossa, tudo tá acontecendo tão rápido. É tão bom estar com quem a gente já conhece, pra também... E quem enxerga a gente além do pedestal que a fama coloca. Né? Totalmente. Então eu tenho me agarrado a esses momentos de celebração. E assim, quem são suas maiores referências que você cruzou no mercado ou que você assistia quando pequena? Olha, acho que uma referência para ser nacional e aproximar das pessoas, a primeira grande referência foi a Glória Maria na comunicação, porque eu achava o máximo. Eu assistia Fantástico com a minha mãe na sala, no domingo, assim, à noite, e eu via aquela mulher maravilhosa entrevistando grandes artistas, entrevistando o Michael Jackson em Salvador, o Michael Jackson com aquela blusa do Olodum, e falava, gente, que loucura, quem que é essa mulher, que é isso? E eu, obviamente, ainda criança, não tinha essa dimensão do que ela representava, mas eu achava aquilo o máximo. Falei, gente, eu quero ser ela, linda, maravilhosa, entrevistando grandes artistas. Entrevistou Madonna também, uma outra época, se divertindo, né? Ela no parque de diversão, se jogando, bang jump e tal. E ao mesmo tempo também trazendo seriedade, falava de assuntos do mundo, foi apresentadora junto com o Pedro Bial. Então a Glória, de fato, foi uma precursora, né? Ela inovou em muita coisa. E eu já gostava de TV, eu fui modelo mirim, então eu fiz algumas coisas na televisão, tenho até alguns vídeos meus que eu fui no Raul Gil, dublar Pepe e Neném, falei isso no programa do Mion, viralizou, Então acho que essa veia artística já estava aí, desde pequena sendo elaborada. Glória foi essa primeira. E a Oprah Winfrey, que é uma das maiores comunicadoras do mundo, é uma mulher preta incrível, criou o seu próprio canal de televisão, teve 25 anos. Tem a própria revista. Tem a própria revista que ela sai na capa, gente. Eu amo a Oprah, tá? Ela é maravilhosa. Ela sai na capa de todas as revistas. De todas as edições. Eu amo isso. É maravilhoso. Porque assim, eu fico pensando, gente, é uma chuva de autoestima muito grande. Muito. Você ser a capa toda edição. Toda né? edição. Ela é maravilhosa demais. E ela esteve no Brasil, num evento aqui da XP, e eu pude estar nesse evento, e foi muito emocionante, porque eu já tinha, né, eu consumo muito a Oprah há muitos anos, não só o programa dela, mas ouvi palestras. Ela é uma mulher que tem muita sabedoria, não só de mercado, mas de vida, é muito inspiradora. Ouvi-la falar tão de pertinho, eu falei, caraca, eu tô na frente da Oprah. Não tinha pretensão nenhuma de encontrá-la, porque parece que tava rolando uma lista de 100 pessoas só que poderiam entrar no camarim. Mas conta de como você Então, eu não tava nessa lista das 100 pessoas que eu encontrar com a Oprah. Só que o destino, gente, é o que a gente tá falando aqui também. O destino, ele ajuda, entendeu? Confiem que as coisas vêm. E era no mesmo evento
que eu gravava o Masked Singer. Foi no mesmo lugar. Então eu conheci algumas outras saídas. Eu tava com esse meu amigo, AD Júnior, a gente tava juntos. E tinha muita gente nesse evento, né, no dia da Oprah, obviamente. Todo mundo saiu por uma porta principal lá. E a gente deu um tempo, fiquei conversando com algumas pessoas que eu não encontrava há muito tempo. Personalidades negras que eu amo aqui do Brasil, então eu fiquei conversando. E parece que foi o tempo depois de encontrar a Oprah. Então eu fiquei conversando com essas pessoas, trocando uma ideia, fotografando. E desci pela saída do hotel. Porque tava todo mundo saindo pela saída de cima. E eu saí pela saída do hotel, porque era mais fácil. Meu motorista tava me esperando lá e tal. Gente, vocês não acreditam que a Oprah saiu na mesma saída que eu e o meu amigo. E como ela é muito conhecida, mas não é um público tão jovem, digamos assim. Uhum. Então você não tinha muita gente gritando por ela na porta de saída como uma cantora pop teria, né? E aí ela tava saindo com alguns seguranças, tinha umas 5, 6 pessoas ali, Oprah, falar comigo, não sei o quê. Eu falei, gente, essa é minha chance. Como é que eu não vou falar com a Oprah, que é a minha maior referência? Inclusive, tem a autobiografia dela, que eu já li 2 vezes, que eu acho muito inspirador. E aí eu falei, vou falar com a Oprah, talvez esse meu amigo. Aí meu amigo ficou meio bobo, assim, como é que a gente vai falar? E aí eu cheguei, os seguranças meio que fazendo uma proteção. E aí eu coloquei meu inglês pra jogo lá, falei, não, vou falar com ela em inglês mesmo. Porque se ficasse falando em português, nem ia adiantar. Uhum. Aí eu falei, Oprah, eu também sou apresentadora no Brasil, tô começando, você é uma referência. Quando eu falei isso, ela olhou pra mim. Aí ela me olhou assim, bem querida. Aí ela me olhou, ela fez assim pro segurança, conversei com ela, tinha uma grade, né, separando a gente. Conversei um pouco com ela, falei, muito obrigada pela sua atenção, você é uma grande referência da minha vida, tô muito feliz de estar aqui com você, tô até tremendo. Aí ela pegou na minha mão, que é aquela foto, ela pegou na minha mão, eu tremendo. E aí ela falou, muito, muito sucesso na sua trajetória. Aí eu falei, podemos fazer uma foto? E ela segurando a minha mão. Podemos fazer uma foto? Ela, claro. Aí eu pedi pro meu amigo, chamei ele assim, aí ele fez muito perto. Ela falou, não, mais distante pra mostrar os nossos looks. Ai, maravilhosa, assim, com a bolsinha plena. E aí fizemos aquela foto. Foi um dos dias mais especiais da minha vida. Eu voltei pra casa, eu ainda estava tremendo. Meu corpo tremia. Meu corpo tremia porque é isso, é você encontrar... E parece que vai... dando match com a sua trajetória, eu não sei nem te explicar. Isso me deu uma força, me empoderou no nível que eu falei, eu tô no caminho certo, eu encontrei a Oprah, sabe? Sim, parece que tá tudo amarrado, enfim. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim, eu acho que é fazer o que a gente gosta, ser reconhecido por aquilo, e poder deitar no travesseiro sabendo que eu tô fazendo o melhor de mim, entregando o melhor pras pessoas. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Tá. Que é assim, toda estrada tem seu erro. E tem erro que é melhor que um MBA, que no final você fala, graças a Deus que aconteceu. Que erro na sua carreira hoje você agradece por ter acontecido? Erro, nossa, é difícil pensar, hein? Que erro na minha carreira? Eu não sei se é erro, mas eu acho que é muito que eu te falei dessa viagem. A viagem não foi um erro. Mas é isso, pra muita gente era errado. Entendi. Porque eu já tava numa construção de carreira aqui no Brasil, de já ter feito faculdade, de já ter trabalhado na TV, de estar ali angariando uma carreira e de repente eu interrompi. Acho que pra muita gente esse interromper é o erro. Errou. E agora vai se jogar lá pra uma coisa no outro país, super incerto. Uhum. Muita gente fala assim, como é que você se recoloca no mercado de trabalho depois que você volta de uma viagem, né? Sim. Eu acho que é um grande questionamento de muitas pessoas. Então, acho que ali, talvez, pra muita gente, foi o meu erro, mas foi o acerto. Foi o maior acerto da minha vida. Foi eu ter recalculado essa rota que me guiou pra outros caminhos, que é onde eu tô hoje. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk, você que sabe. Um livro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro que me empoderou e me fez entender melhor sobre a minha ancestralidade. Eu que faço psicanálise, tô me entendendo muito mais quem eu sou nesse mundo e quais são os meus propósitos. E ela, com esse livro, me ajudou muito. Foi um livro que eu demorei 1 ano pra ler, porque quem sabe é um livro assim, gente. Quem nunca leu, vai ler. É um livro grosso, tem, sei lá, umas 400 páginas. Esse é um livro. Qual era o outro? Um filme, um documentário, ou um TED Talk. Tá. Não tem como, gente. Um TED Talk, eu vou ter que ser repetitiva, eu vou falar. Foi o TED Talk que eu vi ao vivo da Oprah. Ela é muito inspiradora e fala muito sobre trajetória, sobre caminhos.
eu acho que eu pego um pouquinho do discurso dela no sentido desse autoconhecimento, de não olhar pro lado e seguir sua trajetória. Acho que a Oprah fala muito sobre isso. Eu assisto muitas coisas. Tem o The Morning Show, que era uma série que eu adorava, mas eu acho que essa vai pra um lugar muito legal, que é de revisitar a história, que é o Hacks, que tá na HBO, que é maravilhoso. É uma comediante que era uma comediante que na época fazia muito sucesso, mas agora ela já tá para se aposentar e quer se recolocar no mercado de trabalho, trabalhava em Las Vegas, naquelas residências, e ela tem uma nova roteirista, então é muito essa trajetória dela com essa roteirista, que é uma mulher jovem, bissexual, e que aponta todos os erros para que ela possa fazer novas piadas, né? Falando muito desse novo momento de mundo que a gente tem agora, que são coisas que não cabem mais, né? O machismo, o racismo, a homofobia, e ela revisita esses lugares. É uma série que eu chamo de drama-comédia. É muito engraçada, tem uma relação de quase maternal entre as duas. É uma série leve, mas que fala muito sobre esse mercado também da televisão, o mercado dos roteiristas. É uma série que muito me agrada, é leve, tá na 3ª temporada. É incrível, eu indico pra todo mundo, é muito leve, muito gostosa. Eu acho que é isso. Kenny, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito. Muito obrigada. Eu me apaixonei pela sua trajetória, eu admiro a sua confiança. Você tem uma energia que, assim, é um show de carisma mesmo. Obrigada. Te conhecer, assim, é uma injeção de ânimo, estar ao seu lado. Você passa isso, você transparece. Tudo isso que a gente vê na TV, você tem ao vivo, sabe? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, muito feliz de estar aqui. Obrigada, caroners. Caroneiros, muito obrigada. Espero que vocês gostem dessa entrevista. Muito feliz, sempre bom estar aqui com vocês. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê!